Esse final de semana aí tivemos um caso trágico no Guarujá, uma morte de um policial militar, o soldado Patrick Reis, o policial, né, Patrick Reis, ele era da rota, desencadeou basicamente uma operação policial para buscar o assassino dele, e aparentemente é um cara chamado Sniper do tráfico que matou ele. Vamos entender o que está acontecendo e falar sobre isso, uma discussão aí sobre toda essa bagunça que está acontecendo. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Vamos falar sobre o caso da morte do soldado Patrick Reis da Rota aí, um caso lamentável. Antes de qualquer coisa, meus sentimentos à família da vítima. Para quem não sabe, eu sou daqui da Baixada Santista, então o caso foi aqui perto, agora já é uma cidade próxima, assim, não vou dizer que é vizinha, porque vizinha é Santos Praia Grande, mas enfim, é próxima. É complicado, lamento profundamente o que aconteceu. Espero que os assassinos ou qualquer pessoa envolvida na morte bárbara dele seja devidamente punido. E, bom, não que eu espero que o Estado vá punir adequadamente um assassino, mas, enfim, que a polícia faça o trabalho dela e ache esse vagabundo. Então, assim, quando você... Tem uma lenda aqui em São Paulo, né, que assim, você... A Rota, né, pra quem não sabe, pra quem é de fora, a Rota é tipo o BOPE versão São Paulo, pra comparar com uma coisa. E assim, eu vou fazer um paralelo aqui com o filme Tropa de Elite. Eu sei que é ficção tal e não é realidade, mas o que acontece depois que matam o Neto no filme? A missão vira tipo, basicamente, vão pegar o baiano. Existe um espírito de corpo, assim, muito forte na Rota, no BOP, essas coisas, de que tipo assim, cara, se você matar um dos nossos, a gente vai atrás de você. A gente vai até o inferno se for necessário. E aparentemente existe isso hoje, né? Essa operação está acontecendo, ela é chamada de Operação Escudo. Tá deixando um rastro de mortos no caminho. Não que eu vá me lamentar, porque são basicamente bandidos que estavam trocando tiro com a polícia. E cara, eu não sou da turma do direito dos manos, eu quero que a turma dos direitos dos manos se lasque, porque sinceramente, se um bandido tá trocando tiro com a polícia e ele morre trocando tiro com a polícia, eu quero que ele se foda. Pra mim tem que dar uma medalha de honra pro policial que finalizou o desgraçado, e ele que vai acertar as contas com o capeta no inferno, porque é o lugar de bandido. Bandido bom é bandido morto. Essa é a minha máxima. Pra mim não tem que ter tolerância pra bandido. Se você tem tolerância pra bandido, adota um filho da puta desse e põe na sua casa, pra ver se ele não vai roubar você. Então que isso já fique claro. Então a polícia tá atrás do cara. Se fala em 8 mortos, tem lugar que se fala em 14 mortos. Ninguém sabe realmente quantas pessoas já morreram. O problema é que a comunidade, né, a galera lá da região lá, tá sendo pega no meio do fogo cruzado. Porque assim, o que está acontecendo é um sintoma de um problema muito maior, um sintoma de uma guerra que está acontecendo. E é uma guerra extremamente idiota. O cara é chamado de sniper do tráfico. Por que o tráfico de drogas consegue treinar um cara e dar a ele uma arma, que não deve ser barata, que consiga alvejar um policial a vários metros de distância e o cara ter o treinamento para conseguir fazer esse tiro com uma certa precisão, a ponto de ele ser chamado de sniper, não é à toa que ele é chamado de sniper. Quem não sabe, sniper é atirador de elite. Estou fazendo a tradução do termo. Por que isso acontece? Por que o tráfico dispõe desses recursos? Senhores, infelizmente o soldado Patrick Reis é mais uma vítima de uma guerra imbecil, idiota, que somente retardados defendem, que é a guerra contra a oferta e demanda. Essa guerra está acontecendo há séculos. Essa guerra começou quando lá nos Estados Unidos proibiram a maconha porque se tinha a tese, e sim, isso é profundamente documentado, de que a maconha fazia mulheres brancas transarem com homens negros, e isso era ruim porque homens negros iam engravidar mulheres brancas, e isso ia gerar uma coisa que para essa galera da época era a aberração na Terra, que era miscigenação. E eles eram profundamente racistas, profundamente eugenistas, inclusive as leis de salário mínimo vêm dessa época, mas enfim, outra discussão. E eles não gostavam dessa ideia. Eles não gostavam de negros e brancos frequentando o mesmo ciclo social. Então, se criou a ideia de que a maconha era uma coisa horrível,
tenebrosa, que você tinha que proibir a maconha. E proibiu. E esse argumento racista passou. E desde então, assim, a base para proibição das drogas não é mais uma base racista, mas é sempre bom afirmar que ela começou como uma política racista. E o Estado vem tentando guerrear com oferta e demanda desde então. E quando você tem uma guerra contra oferta e demanda, é como você tentar guerrear contra, sei lá, a lei da gravidade. Você não consegue. Porque é uma lei natural, uma lei da natureza. Se você. É isso que eu acho engraçado, sabe? Se você é um maluco e sobe em cima de um prédio e fala assim, eu vou pular desse prédio e eu vou sair voando, ou eu vou pular desse prédio e a lei da gravidade não vai me afetar, todo mundo olha para essa pessoa e fala, esse indivíduo está clinicamente maluco, ele precisa ser internado. Ele não está são das ideias. E essas pessoas estão corretas em apontar isso. Esse indivíduo precisa de tratamento psiquiátrico, precisa ser internado. Da mesma forma que precisa de tratamento psiquiátrico, a porra do político que defende que droga tem que ser proibida. Esse político também está clinicamente insano e ele precisa ser internado. Ele precisa ser submetido a uma terapia de choque, estudando economia, para entender que oferta e demanda não se revoga na bala ou na caneta. E o Estado tem tentado revogar a lei de oferta e demanda na caneta, que é escrever: pessoas, não usem drogas. Se você usar droga, você vai ser preso. E aí, quando a caneta falha, o Estado manda a bala. E aí você cria no mercado um grupo de psicopatas que estão dispostos a matar, a roubar, a sequestrar, a fazer toda a bárbare de crime para defender o seu monopólio, que é o monopólio das drogas. Por quê? Porque existe uma outra organização criminosa, que se chama Estado, do outro lado, que também quer manter o seu monopólio do crime. Então é ruim para ela ter um competidor, ou um aspirante a competidor no monopólio do crime. Por isso que o Estado combate as facções. Não é pelo seu interesse de proteger você, cidadão, de ser vítima de crimes de facções. É pelo contrário, é porque ele quer ser a facção dominante e só ele cometer crime. E no meio disso tudo, a população, que é roubada para pagar imposto, acaba sendo pega no meio do fogo cruzado. Constantemente você vê notícias de que, não sei quem morreu em tiroteio entre polícia e bandido. Polícia e tráfico. Qual que é a solução para isso? A solução é a mais simples e mais radical possível. Prendam, ponham na cadeia, ou em hospitais psiquiátricos, que é o local mais adequado, ou um hospital cadeia psiquiátrico, tipo um Arkham Asylum da vida. A galera curte Batman vai saber o que eu tô falando. Todos os políticos que defendem que drogas têm que ser proibidas. Essa galera está clinicamente insana, ela precisa ser removida fisicamente da sociedade, e aqui eu não estou falando da remoção física roupiana, estou falando de uma remoção física ipsis literis, ela precisa ser separada da sociedade, porque ela está maluca, ela precisa de tratamento, gente maluca tem que ir para o hospital psiquiátrico, e essa galera é maluca, ela precisa ir para lá. E depois você faz o segundo passo. Revoga-se todas, absolutamente todas as leis antidrogas. O cara não pode vender cocaína. Pode. O cara não pode vender crack. Pode. O cara não pode vender maconha. Pode. O cara não pode vender heroína. Pode. Mas é muito ruim que as pessoas se droguem. Sim, é. As pessoas não deveriam se drogar. Eu acho se drogar uma coisa péssima. É um péssimo hábito que você pode ter. Uma péssima decisão com a sua vida. É muito ruim. Mas pessoas vão tomar decisões ruins. E você tem que ser o adulto de entender que você não pode impedir as pessoas de tomar decisões ruins. O máximo que você pode fazer é orientar, é conversar, tentar explicar. Dependendo do caso, até se você for um caso de uma pessoa que já usou isso por algum motivo, tentar falar, olha só, eu já estive nesse caminho, é uma merda, pare com isso, se for alguém que você se importa. E tentar resgatar essas pessoas. O que você não pode fazer é mandar uma gangue, que se chama Estado, enfiar uma arma na cabeça do playboy que está comprando maconha e prender o traficante dele. Porque você prende aquele traficante, ele vai entrar na cadeia, ele vai ficar muito pior lá dentro. Porque a cadeia basicamente hoje é uma universidade do crime. Você entra traficantezinho que vendia maconha pra playboy, você sai de lá narcotraficante gigantesco. É bizarro. Então, não adianta. O que precisa ser feito, e para que novos casos Patrick Reis não aconteçam, né, uma pessoa ser morta no meio dessa guerra, embora, mas ele representa uma gangue de psicopatas que é o Estado. Sim, em última análise. Mas o caso é que assim, ele é tão vítima disso quanto o cara que matou ele.
Não tô dizendo que o cara que matou ele tá certo ou fez algo certo. Só tô dizendo que, tipo assim, as consequências que podem ter levado esse indivíduo a entrar nessa vida, elas foram causadas por causa da existência dessa guerra. Você já parou pra considerar nisso? Por que as pessoas entram pro tráfico? Por que ainda existe o tráfico? Porque na favela, em quebrada, o cara, e principalmente a bandidolatria que tem no Brasil, o cara que é o bandido, que é o bambambam, é o cara que come as minas mais bonitas, é o cara que anda com a moto mais fodona na quebrada, é o cara que anda com o carro mais fodão na quebrada, é o cara que tem respeito na quebrada, tem conceito. E aí você vê o molequinho ali, pivetinho, qual que é o modelo que ele vai crescer, querendo se inspirar? Ele vai querer ser polícia ou ele vai querer ser bandido? Por que você acha que as pessoas entram pro crime? Ah, mas as pessoas pobres entram pro crime. Não, não tô dizendo que todo pobre vai entrar pro crime. Existem pobres decentes e honestos, mas eu tô dizendo que assim, o modelo que você tem. Quantas histórias você vê de até de gente mesmo pobre, por exemplo, pega um caso, o Adriano Imperador, o jogador de futebol. Cara, ele fala que ele via os amigos dele indo pro crime, não sei o que, essas coisas, mas o cara conseguiu ser jogador e tal. Você tem vários exemplos, não tô querendo dizer que todo pobre favelado acaba virando bandido. Não, até porque, porra, eu também moro em quebrada, cara, e não virei bandido. Mas eu tô dizendo que assim, é uma combinação explosiva, sabe? Você pode juntar um cara que talvez não tenha lá a família mais estruturada do mundo, você também, o cara já não tem a melhor índole do mundo, a pessoa lá meio disfuncional, e o único modelo que ela tem de coisa que ela acha que é certa, porque os valores morais dela não estão lá muito bons, é o bandido, porque o bandido tá tomando o melhor uísque, tá comendo a melhor mina, tá andando com a melhor moto, andando com o melhor carro, e fala, eu quero ter a vida que esse cara tem, o que esse cara fez pra ter essa vida? E aí, bom, o cara foi traficante. Então isso acaba acontecendo. E aí você pega pessoas que poderiam facilmente não se tornarem criminosas por causa do ambiente que a cerca e também por causa de decisões do indivíduo, porque assim, o ambiente influencia, mas em última análise, a escolha do indivíduo. Existem pessoas que moram em ambientes completamente hostis e não se tornam bandidos, existem pessoas que moram em ambientes totalmente não hostis e se tornam bandidos do mesmo jeito. É a má índole do sujeito que acaba decidindo. Mas se você tem uma pessoa num ambiente mais estruturado, uma pessoa num ambiente mais tranquilo, a tendência é que você tenha menos bandidos. Não estou dizendo que é zero, mas estou dizendo que é uma tendência, tá? Então, é um problema. Enquanto você continuar guerreando contra oferta e demanda, você vai continuar colocando a venda de drogas na mão de psicopatas assassinos que vão continuar matando agentes do Estado, que vão continuar matando, tentando matar, né, os psicopatas assassinos que mataram um agente do Estado, e aí, no meio desse fogo cruzado, bom, a próxima vítima pode ser o Zé ou a Dona Maria que mora na comunidade que virou uma zona de guerra porque basicamente duas facções rivais estão guerreando. Então, eu queria assim ser o cara que ser otimista, vim falar pra vocês, olha só, o caso do soldado Patrick Reis vai ser o último, o soldado eu não lembro qual era a patente dele, mas o policial Patrick Reis seja o último, que nunca mais vai ter ninguém morto por causa de bala cruzada entre Estado e gangues por causa de pó, maconha, heroína, essas coisas, mas eu não sou um otimista, eu sou bem pessimista. Haverão próximos casos. Eu espero que pelo menos alguma pessoa consiga refletir sobre isso e olhar e falar: tem que acabar com todas as leis antidrogas porque elas criam psicopatas. Porque na prática você poderia ter o modelo atual, que é você tentando revogar a oferta e demanda na bala e gente morrendo, ou você poderia ter, tipo, sei lá, sabe aquele molequinho que eu falei na favela que, tipo, se inspira no bandido? Então, ele poderia não se inspirar num cara que é bandido, ele poderia se inspirar num cara que, sei lá, que vende maconha numa loja feita para isso na quebrada, por exemplo. Uma loja de maconha com uma procedência, com uma plantação. O cara poderia ter uma plantação no fundo da casa dele, sei lá, no quintal, uma plantação toda segura, tal, com todos os trâmites, e poderia vender um produto de melhor qualidade, não tipo uma porcaria que basicamente pode levar danos que ninguém nem honestamente sabe, porque né, ninguém sabe a procedência daquilo. Então, fica a reflexão aí, qual dos dois modelos você acha melhor? Continuar matando gente em comunidade, até eventualmente na utopia de achar que um dia os criminosos vão falar, caraca, né, velho, pô, traficar droga é mó errado, né? Ô, vamos parar de traficar droga, na moral. E aí o outro lado lá também, o viciado em droga lá, ele vai falar, cara, pô, esse bagulho de usar droga é mó errado, né, mano? Pô, vou parar de usar droga também. E aí, basicamente, oferta e demanda, a oferta de droga vai a zero, a demanda por droga vai a zero, a gente chega numa utopia perfeita em que ninguém mais quer usar droga e ninguém mais vende droga. Ou então a gente pode ser realista, aceitar
o mundo como ele é, entender que oferta e demanda não pode ser revogado, que pessoas infelizmente têm demandas por droga, e se há demanda no mercado, a demanda vai ser oferecida e vai ser consumida pela oferta, e isso vai acontecer. E a gente pode ter a parte ofertante ser uma gangue de psicopatas assassinos violentos, ou uma pessoa que seja honesta, que viva sua vida de boa e só queira vender seu produto sem tipo necessariamente querer matar a concorrência, que é o que traficantes querem fazer. A decisão é de vocês. Enfim, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, links na descrição para ajudar o canal financeiramente e também seguir nas redes sociais. Compre coisas libertárias na loja da Liberdade, cupom aqui de 5% de desconto na descrição e no link fixado. E se você comprar em Bitcoin, você ganha mais 5% de desconto. Só usar o cupom Liberdade5, compre meu cupom, assim você ajuda o canal a se manter financeiramente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.